Então vamos lá meditar na palavra de Deus, Lucas capítulo 12, versículos 12 e 13 para nossa meditação. Lucas 12, versículos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Versículos 13 e 14, perdão. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Amém? Lucas capítulo 12, versículos 13 e 14. Amém? Então, você mantém a sua Bíblia aberta que a gente vai meditar em mais alguns versículos no decorrer desta reflexão da palavra de Deus. E eu diante dessa palavra, eu quero falar sobre o nosso coração, né? Nosso coração, e quando eu falo de coração, eu não falo deste coração de carne que bombeia o nosso sangue, não falo desse coração que bate, a qualquer momento pode parar, não. Eu falo do centro das nossas emoções, do coração que está ligado à nossa alma, de onde saem todos os nossos sentimentos, os comandos para o nosso bem-estar, para o nosso comportamento. É desse coração que eu falo. E quando a gente fala de coração, eu preciso falar de alguns sentimentos que saem do nosso coração, de onde procedem todas as saídas da vida. E aí, eu preciso dizer a você que um dos sentimentos negativos que sai do coração do ser humano, e eu vou dizer sem medo de errar, de todo ser humano, alguns aprenderam a trabalhar esse sentimento negativo, outros dão muita expansão até hoje, alguns estão tratando ainda, mas enfim. O ser humano em geral, ele é egoísta por natureza. Por mais que você não admita isso, essa é a realidade. Essa é a realidade. A gente enxerga isso desde os primórdios, desde o início. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, não é? Quando Adão e Eva pecaram e o Senhor procura Adão para se justificar diante de Deus, ele diz: olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Olha aí, Adão, egoísta por natureza, foi a mulher que o Senhor me deu, que fez eu pecar. Eva, por sua vez, não sei se aprendeu com Adão, mas é porque o ser humano já depois depois do erro deles, a natureza deles, eles passaram a ter uma natureza pervertida, uma natureza caída. E o primeiro sentimento que invade o coração de Adão e Eva é o egoísmo. Adão diz logo para se defender: olha, foi a mulher que tu me destes. Eva, para se defender, também diz logo: olha, Senhor, foi a serpente. E ninguém queria assumir a responsabilidade do erro, porque por egoísmo, é claro, querendo se defender ou se sair de uma situação, estavam procurando culpados, né? A serpente não tinha como se defender, porque já estava caída mesmo. A serpente ali representava o diabo, o próprio diabo. Então, sem poder se defender, também não disse nada, né? Então, por aí você observa que depois do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos passaram a ser egoístas. A gente primeiro pensa em nós, para depois pensar em qualquer outra pessoa. Não tem mais santo, nem menos santo. Todo mundo pensa em si primeiro. Nós queremos todas as atenções voltadas para nós. Priorizamos as nossas necessidades, os nossos desejos. E só depois, se sobrar um pouco de tempo, de vontade, olhamos para o lado para ajudar o próximo. Né? Não adianta a gente fugir dessa realidade. Isso é verdade. E muitas vezes a nossa relação com Deus, ela não é diferente. Aí fora tem até um ditado que diz assim: não se pode cobrir um santo não se pode descobrir um santo para cobrir outro.
Isso fala em relação a ajudar o próximo, ou seja, o princípio que existe aí fora é esse. Eu não vou deixar de ter primeiro para mim e vou deixar de ter para mim para ajudar os outros. A Bíblia não ensina esse princípio, mas lá fora, desde pequenininho, a gente ajuda, a gente aprende esses ditados. Eu cresci com a minha mãe dizendo isso. Às vezes passava alguém na porta de casa pedindo alguma coisa e minha mãe dizia assim, jamais eu vou deixar de cobrir, eu vou descobrir o meu santo para cobrir o dos outros, né? Se tiver sobrando eu vou, se não tiver eu não vou tirar do meu para dar a outra pessoa. Então eu cresci ouvindo isso. Então, o ser humano, por natureza, ele é egoísta, ele pensa primeiro em si. E aí, partindo desse princípio, por que grandes milagres aconteceram na vida de algumas pessoas na Bíblia Sagrada? A Bíblia relata a história de duas viúvas. Uma que tinha apenas um bocado de farinha, e aí o profeta disse para ela, olha, faz primeiro para mim. Vamos falar só dessa viúva para a gente ganhar tempo. Faz primeiro para mim. Né? Muitos de nós, no lugar daquela mulher, dizia que nada, eu só tenho esse último bocado para morrer de fome com meus filhos, e o último bocado eu vou dar a você, não vou. Mas aquela mulher, num coração generoso, numa fé extraordinária, ela fez com aquele último bocado de farinha um bolo para dar de comer ao profeta. E, consequentemente, o Senhor multiplicou a farinha da panela daquela mulher. Por que um milagre tão extraordinário como esse? Porque o Senhor enxergou no coração daquela mulher generosidade, bondade, amor ao próximo. Dificilmente a gente encontra alguém assim, que deixa de comer para dar aos outros. Dificilmente a gente encontra alguém assim, porque o ser humano ele é egoísta por natureza. E aí, quando a gente transfere esse raciocínio para Deus, a gente entende que a nossa relação com Deus também é do mesmo jeito. Como assim, irmã? Preste atenção. Sempre que nós vamos orar, né? Nós focamos apenas em pedir. Muitas vezes, nós focamos apenas em pedir. Ou eu posso dizer, 90% das vezes que a gente vai orar, a gente foca apenas em pedir. Né? Nós queremos que Jesus resolva a nossa situação financeira, solucione um problema no nosso trabalho ou na nossa casa, nos dê coisas das quais muitas vezes nós nem precisamos. Enfim, nós queremos ser servidos por aquele que deveríamos servir, né? Nós queremos ser servidos por um Deus que nós deveríamos servir. Porém, eu preciso lembrar a você que a coisa não funciona bem assim, né? A coisa não funciona bem assim. Veja esse diálogo entre Jesus e um homem que estava preocupado apenas com os seus interesses, né? O texto vai dizer que alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança, não é? E aí Jesus responde, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Não é? Jesus dá essa resposta para ele. E a gente vai entender por que é que Jesus dá essa resposta. A Bíblia não diz quem era aquele homem. Sabemos apenas que ele queria que o seu irmão, presta atenção, que o seu irmão dividisse sua herança com ele. E para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir para que ele intervisse na situação. Mas ele se recusou, o próprio Jesus se recusou. E pode até parecer estranho, mas Jesus disse que aquilo que não fazia parte do chamado dele, né? Jesus quis dizer que aquilo não fazia parte do chamado dele. Aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria, na verdade, usar a Jesus, presta atenção, ele queria usar a Jesus para os seus interesses egoístas, para dividir uma herança com o seu irmão. Eles estavam naquela briga de herança e achavam que Jesus estava na terra para isso. Eles não haviam entendido a missão de Jesus. E aí eu jogo aí agora para nós.
Quantos de nós fazemos o mesmo todos os dias? Pensamos que Cristo, que Jesus é aquele gênio da lâmpada, né? Pensamos que Jesus é aquele gênio da lâmpada, que vai, depois de esfregar a lâmpada, ele vai resolver todos os nossos problemas, que atenderá todos os nossos pedidos. Mas o propósito dele ter vindo a essa terra foi bem maior do que esse. O propósito de Jesus vai além de satisfazer as nossas necessidades materiais ou emocionais. Olha o que o nosso evangelista João, no capítulo 6, verso 38 e 39, vai dizer. Leia aí a palavra de Deus. João, capítulo 6, verso 38 e 39. Veja o que Jesus diz. Veja bem, o que Jesus diz para uma multidão que ele estava ensinando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ou seja, a verdadeira missão de Jesus é nos salvar e restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens e em seguida lhes fez uma advertência sobre o perigo de querermos somente as riquezas desse mundo. Tenha muito cuidado. Veja o que diz esse texto de Lucas, no versículo de número 15. Olha o que Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vai falar na versão atualizada. Fiquem de olho contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse texto de João que nós acabamos de ler, a multidão estava ali só porque estava acostumada a ver Jesus multiplicando pães e peixes. Aí eles acharam, oba, vai ser mais um dia que Jesus vai multiplicar pães e peixes. A intenção de Jesus quando diz essas palavras, que ele não veio para fazer a vontade dele, nem a vontade do povo, mas para fazer a vontade do Pai que lhe enviou, e a vontade do Pai era essa, que ele viesse salvar todos os que o Pai lhe deu, não era decepcionar aquela multidão que foi atrás de pão e peixe, mas a vontade de Jesus era ensinar aquela multidão de que eles não deveriam estar atrás de Deus só por causa dos milagres, só por causa de pão e peixe, só por causa de coisas materiais, mas que eles deveriam estar atrás do Senhor especialmente por causa da vida eterna que o Senhor podia lhes proporcionar. E aí nessa passagem de Lucas, Jesus quer dizer que não podemos ser gananciosos. Ou seja, termos um desejo desenfreado pelos bens materiais e colocar as coisas como nosso alvo, as coisas, eu digo coisas materiais, como nosso alvo principal. Porque isso é idolatria. Quem pensar que idolatria é só reverenciar deuses de madeira, de gesso, de bronze, de prata, esculturas. Quem achar que idolatria é só estar atrás de um cantor famoso ou de uma pessoa de nome aí da mídia. Não. Idolatria vai além disso. Quando nós nos apegamos às coisas materiais, quando a gente deseja de todo o coração as coisas terrenas, a gente também está cometendo idolatria. Eu achei muito bonito que a nossa irmã Norma disse: irmã, eu não tenho radinho porque eu não me apego a coisas materiais. Eu não tenho rádio porque eu não me apego às coisas materiais. Eu fico acompanhando pelo meu celular. E foi muito interessante ela dizer isso, porque um rádio é uma coisa simples. Porém, ela entende que pode viver sem isso. E tem gente que não consegue viver sem algumas coisas.
Acha que ou tem aquilo ou morre. Ou adquire algumas coisas materiais dessa terra ou morre. Não é? Ou compra a roupa que está na moda ou morre. Ou troca de carro todo ano ou morre. E isso não é outra coisa a não ser idolatria, ganância. Veja o que o texto aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo 5 vai dizer. Leia aí na sua Bíblia, para você não achar que sou eu que estou falando. Efésios capítulo 5, o verso 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, olha lá, ou idólatra, olha aí, ou avarento, o qual é idólatra. Deixa eu corrigir. Nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Está dizendo aqui que aquele que é apegado aos bens materiais é idólatra, né? Tem herança, nenhum destes tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, as pessoas apegadas aos bens materiais jamais poderão ter herança no reino de Cristo, porque isso é idolatria. E lá atrás, né? Lá atrás, quando o Senhor dá as tábuas da lei para Moisés, um dos primeiros mandamentos foi esse: adorarás ao Senhor teu Deus acima de todas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e só a Ele servirás. Ai, irmã, mas eu não estou servindo a fulana, a cicrano e beltrano, não estou indo atrás de santo. Não, meu filho, não é só isso não. Não é só isso não. Preste atenção que mais para frente a gente vai ler mais Bíblia. É a palavra de Deus que nos fortalece. É ela que nos ensina o caminho para que a gente não erre, né? Olha aí, Colossenses, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aleluia. Mais uma palavra para você ver que não sou eu que está falando. É a Bíblia Sagrada, está dizendo. A avareza é aquela pessoa muito segura aos bens materiais, sabe? Tem até receio de dar ou de emprestar, muito apegado. Não pode, não pode. Às vezes é até uma pessoa que já morreu, alguém da família. É a mãe, é o pai, é o marido, é os filhos. Não vou dar não as roupas, não. Não vou dar o sapato, não. Não vou dar os objetos, os utensílios, os móveis, não. Isso é apego às coisas materiais. Não está vendo que quem já morreu não vai precisar mais daquelas coisas? Se você não vai usar, porque não dá para outra pessoa? Quer ver uma coisa que eu fico escandalizada? Primeiro eu vou ler com você um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Hebreus 13, 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A gente podia passar a noite inteira aqui lendo textos que falam sobre o coração do homem estar nas coisas dessa terra. Esses dias circulou aí nas redes sociais um vídeo de uma moça que se jogou lá do Shopping Rio Mar, um vídeo até muito forte, né? A moça se jogou lá de um dos andares do Shopping Rio Mar, porque ela já havia procurado emprego em todas as portas e as portas estavam fechadas, e a moça, frustrada, decidiu se jogar do andar abaixo. Bem, eu não sou ninguém para julgar a moça e dizer que ela se jogou apenas por causa disso, tá? As pessoas é que dizem que ela se jogou porque não estava conseguindo uma porta de emprego. Eu não sou ninguém para julgar, só Deus sabe qual é o real motivo pelo qual ela se jogou daquele andar abaixo. Mas vamos considerar que o motivo era esse. O coração dessa mulher, se ela se jogou porque estava procurando emprego e não estava achando, é porque o coração dela estava nas coisas dessa vida.
Aí você pode estar dizendo assim, ah, irmã, para a senhora é muito fácil, que a senhora está empregada aí trabalhando. A senhora não tem as contas que um desempregado tem para pagar, não é a senhora que fica recebendo cobrança, não é a senhora que fica recebendo ligação, não é a senhora que vê o credor batendo na porta, não é a senhora que fica recebendo ameaça. Meu irmão, eu já passei por isso tudo. Já passei por desemprego, ligação 24 horas, carta de cobrança na minha porta, sabe? Pessoas ligando, importunando. Eu já passei por tudo isso. E nem por isso eu quis tirar a minha vida, porque é uma fase, é um momento, é uma passagem. Não quis tirar a minha vida porque estava desempregada e as cobranças chegando na porta, porque o meu coração está no Senhor. O meu coração está no Senhor, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender isso. Aleluia! Sabe outra coisa que me deixa escandalizada? Às vezes, eu lá no Facebook participo de alguns grupos alguns desses grupos de venda, de troca, de compra. Tem bastante, né, no Facebook, grupos de venda e de troca. E aí eu fico achando absurdo. Pessoas ganham o sapato, aí o sapato não deu, a pessoa coloca lá para venda. Pessoas têm um bebê, aí passou, o bebê cresceu, aí ficou lá o carrinho, aí coloca lá o carrinho para venda. A pessoa ganhou um presente, o presente não serviu, coloca lá para venda. A pessoa tem lá um vestido, usou o vestido 3 vezes, engordou, coloca lá para venda. A pessoa usou não sei quantas mil vezes um terno, aí o terno não dá mais, ou comprou novos, aí coloca lá para venda. Meu irmão, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Ai, irmã, mas eu paguei caro por isso. Mas você pagou caro porque quis. Se não dá para você, meu irmão, dá a quem precisa. Na sua igreja está cheia de pessoas que precisam de um terno, que precisa de um sapato. Tenho certeza que lá tem alguém que precisa de um terno, que precisa de um sapato, que precisa de um carrinho de bebê, que precisa de uma bolsa. É horrível, as pessoas vendem tudo. Às vezes é um fogão caindo aos pedaços, a pessoa quer vender. É uma TV caindo aos pedaços, a pessoa quer vender. Eu não digo se você está em grande aperto, tem uma grande necessidade, sabe? Precisa muito pagar uma conta, honrar um compromisso. Aí você tem uma coisa lá que você não serve mais, você quer vender para cobrir essa conta que você precisa pagar, eu já não falo, não é? Mas só que você não tem necessidade. Muitas vezes a pessoa tem condições, Jesus tem mandado tudo, Jesus tem honrado, Jesus tem suprido as suas necessidades, mas o povo quer vender tudo. Aí eu te pergunto, isso é avareza ou não é? Isso aí é avareza ou não é? Hã? Esses dias no grupo lá do condomínio, que eu moro, que eu faço parte, alguém colocou assim um shampoo para vender. Olha, tá aqui um shampoo que alguém comprou e que comprou, mas não é meu tipo de cabelo. Ou ganhou e não era o tipo de cabelo. E a pessoa tava lá vendendo shampoo por R$15. Misericórdia. Misericórdia. A pessoa vender... Veja o ponto que desce um ser humano. A pessoa vender um shampoo. Meu irmão, será que não tinha... Lá no condomínio que eu moro tem centenas de famílias. Será que não tinha ninguém que estivesse precisando daquele shampoo que a pessoa não pudesse dar? R$15 vai acrescentar o quê na vida das pessoas? As pessoas, como diz aqui a nossa irmã Dene, não quer dar mais nada para ninguém. Mas isso não é outra coisa senão o coração apegado nas coisas dessa terra. E muitas vezes nós achamos que nós só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens e se tivermos riquezas. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena para ser feliz. Tem gente esperando ganhar na Loto para ser feliz. Tem gente esperando ser contemplado pela Telecena para ser feliz. Tem gente esperando se formar para conseguir um emprego milionário para ser feliz.
Mas eu tenho certeza que tem gente ganhando pouco, salário mínimo. Tem gente até que não tem salário, que vive da terra, que vive de Bolsa Família, que é feliz mesmo sem ser milionário. Aleluia! Eu sou uma dessas pessoas, assalariada, mas que sou feliz. Com o pouco que eu ganho, eu sou feliz. Porque a minha felicidade não está nas coisas dessa terra. A minha felicidade está em Jesus. Não há felicidade fora de Jesus. Aleluia! Quando eu vou na lotérica fazer um pagamento, a moça diz, não quer fazer uma fezinha hoje não? Eu digo, a minha fé está em Jesus. Não quer fazer uma fezinha hoje não, moça? Eu digo, eu não faço fezinha não, que minha fé já está depositada em Jesus. Preciso estar fazendo fezinha para ser feliz, não. Uma vez uma pessoa da minha família disse assim, mas é pecado eu fazer uma fezinha, sabe? Eu jogar de vez em quando na Mega Sena. Eu digo, olha, a Bíblia não fala que é pecado não, que a Bíblia condena é um vício. O problema é que você não quer jogar uma vez só. Você não quer jogar uma vez só. Você joga hoje, joga amanhã, joga depois, né? E aí, se ganhar uma vez, é que você passa o resto da vida jogando mesmo. Se você já pôde estar entre a sociedade média, de média para alta, e se você já pôde... A gente assiste muito filme, mas aquilo é uma realidade. Os cassinos estão lotados de gente, né? Os cassinos estão lotados de gente. Os jogos de bilhar estão lotados de gente. Essas casas de jogos de azar estão lotadas de gente. Gente o quê? Que quer enriquecer. Gente que quer ganhar a vida fácil. Gente que quer mudar de vida e acha que só vai mudar de vida e ser feliz se ganhar muito dinheiro. O que é isso se não a avareza? Eu estou falando de pessoas ímpias, mas eu tenho certeza que na casa de Deus também tem desses, que se apega a um sapato, que arruma confusão na família por causa de uma roupa, por causa de um secador de cabelo, por causa de uma chapinha, por causa disso, por causa daquilo. Tá cheio de gente que por coisas tão poucas faz questão de muita coisa. Porém, é necessário saber que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui, como disse o versículo que nós lemos. A vida vai muito além do material. E foi por isso que Jesus contou uma parábola para aquele homem e aos que estavam à sua volta, né? Jesus conta uma parábola a partir do verso 16 e diz: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que palavra forte! Que palavra forte! A gente pensa aqui que Jesus estava ensinando para ímpios. Não, ele estava dando uma lição também para os seus discípulos. E aí a gente vê, tem 3 situações, né? A gente vê 3 situações que a gente identifica aqui nessa parábola. E a primeira situação que a gente identifica aqui nessa parábola é que aquele homem, ele era egoísta. Deus o abençoou ao permitir que as suas lavouras produzissem em abundância. E em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os pobres e os necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele preferiu construir edifícios maiores para guardar o que ele havia adquirido. Ele pensou apenas no próprio conforto. É claro que ele não olhou ao seu redor, ele não olhou na sua família, gente que necessitava, gente que estava precisando. Não. Ele disse: eu vou derrubar tudo, vou construir galpões maiores, porque eu preciso guardar. É aquilo que a gente acabou de falar.
A pessoa não está precisando, mas também não dá. Às vezes o guarda-roupa está lotado de roupas que a pessoa não usa, mas ela também não dá. Às vezes o armário está lotado de sapatos que a pessoa não usa, mas a pessoa não dá. Às vezes tem um móvel que não usa mais, mas não dá. Coloca à venda, mas não dá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias. O amor esfriando nos corações. Isso não é de agora não, do século 21 não. É desde o tempo de Jesus. Senão Jesus não teria contado essa parábola. Senão Jesus não teria contado essa parábola. Quantas coisas acontecendo aí fora. Famílias se matando por causa de heranças. Tem uma irmã que liga aqui sempre, a irmã Ironete, e ela conta, irmã, olha, tem uma perseguição muito grande, porque a gente mora numa casa de herdeiros, sabe? Porque ficam discutindo quantas famílias se acabando por causa de herança, e muitas vezes nem é muita coisa. É o coração apegado às coisas dessa vida. Aleluia! Apegado às coisas dessa vida. Não porque tem que vender, não porque tem que dividir, não porque tem que repartir. Às vezes é até dentro de casa, o marido e a esposa ficam fazendo questões por coisas pequenas, não porque esse é meu salário, não porque esse aqui é meu, isso aqui é meu, o carro é meu. E do outro lado a mulher diz, isso aqui é meu. E fica aquela confusão. Meu Deus. Meu Deus. Não entende que eles são um. E tudo que um adquirir é do outro também. Que situação difícil, né? Outra coisa que a gente enxerga aqui nessa parábola é que ele planejou sua vida somente para essa terra. Olha aí o risco. Ele planejou a sua vida somente para esta terra. Os bens materiais, eles podem nos iludir. E nos dá até a sensação de segurança. Tem gente que acha que está seguro porque tem um bom emprego, porque é concursado, não é? Ou passa o resto da vida se matando de estudar porque acha que um concurso vai trazer a ele a segurança desejada. Não estou dizendo que não tem que estudar, nem fazer concurso não, meus irmãos. O que eu estou falando é da intenção do coração. Os bens materiais, eles nos iludem, nos dão a sensação de segurança. Mas só que no dia do juízo, elas não servirão para nada. Os bens materiais, a riqueza, não servirão para nada no dia do juízo. Aqui no céu, aqui na terra, nós tem arrumadinho, não é? Olha, eu te dou tanto, você me deixa entrar aqui, me deixa passar ali. Eu te dou tanto, você facilita isso, você facilita aquilo. Lá no céu não vai ter esse negócio de, olha, Senhor, eu te dou tanto, deixa eu entrar, não. O passaporte para o céu não tem como contar, você não tem como comprar. Você pode ser rico, pode ser milionário, pode estar... Ah, meu Deus do céu, sua conta pode estar recheada. Não vai entrar lá no céu. Não tem como barganhar a salvação. Provérbios capítulo 11 diz que de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra o homem da morte. De nada aproveitarão as riquezas no dia da ira do Senhor, mas a justiça livra o homem da morte. Aleluia. A gente vê gente que faz questão por tanta coisa nessa vida, não é? Tanta coisa, tanta coisa. E a gente fica olhando, meu Deus, miserável homem que são, não é? Ai, Jesus. Outra coisa que a gente enxerga aqui nessa parábola é que ele cumpriu a sua missão, né? Jesus terminou dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Entenda que, ao ser abençoado, Deus espera que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Contudo, a ganância tomou conta do seu coração e ele não buscou fazer a vontade de Deus. Você sabe que tem pessoas que não podem ser abençoadas? Não podem. Se Jesus dá um salário melhor para ela, amanhã ela nem se lembra da igreja. Só quer viver de passeio, de piquenique, de praia,
né? De hotéis, de pousadas, de catamarã. Tem gente que não pode ser abençoado. Porque ele não entende que aquela bênção que Deus deu para ele é para abençoar pessoas necessitadas, pessoas da família dele. Ele não entende que aquelas bênçãos que Deus lhe deu é para abençoar a obra de Deus também. Não é só para ele ser abençoado. Tem gente que não pode receber mais do que um pão. Tem que ser um pão. Se Deus der 5 pães para ele, ou se Deus der 2 pães, 5 é muito. Se Deus der 2 pães, ele fica soberbo, ele fica exaltado, ele desconhece quem ajudou ele na hora da prova. Não pode ter 2 pães. É por isso que vai passar a vida inteira querendo mudar de vida, mas não vai mudar. Já viu aquela expressão, Deus não dá asas à cobra? Não é? Deus não dá asas à cobra. Em outras palavras, porque essa expressão é muito chula e muito forte, né? Não chamando ninguém de cobra, mas Deus conhece o seu coração. Ele não vai dar a você algo que seja para sua própria perdição. Ele não vai dar a você algo que seja para você perder a sua salvação. Ele não vai dar a você algo que seja para você se distanciar de Deus. Não vai. Não vai. Aleluia. Se você ler os versículos seguintes, Jesus não para por aí. Do capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 22 em diante, Jesus fala sobre a solicitude pela vida. Jesus fala que mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus vai falar dos corvos que não trabalham, mas Deus as alimenta. O Senhor vai falar dos lírios dos campos. O Senhor vai falar sobre todas as coisas. E aí, veja o que o Senhor Jesus termina dizendo nos versos 33 e 34. Ele diz, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha lá o que Jesus falou. Jesus aqui falou sobre a preocupação. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada. Aleluia. Ela não pode sequer nos dar um dia a mais de vida. E é uma característica daqueles que não servem a Deus. Pelo menos deve ser. Né? Pelo menos deve ser. Ah, estou preocupado porque eu preciso trocar de carro. Eu estou preocupado porque eu preciso ser promovido na empresa a todo custo. Eu estou preocupado porque eu preciso comprar aquela roupa da moda, aquele sapato da moda. Eu estou preocupado porque o final de ano passou, não consegui pintar minha casa, não consegui fazer a reforma que eu faço todo ano, não consegui trocar os móveis. Oh, meu Deus. A sua preocupação não pode te acrescentar um dia de vida. A sua preocupação não pode mudar nada na sua vida. Nesse texto de Lucas, no verso 31, Jesus também falou sobre a prioridade. Olha cá. Lucas 12, o verso 31 diz assim: buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que para tirar o nosso sufoco, Satanás tentará de todas as formas atrair as nossas atenções para as coisas do mundo. E com isso deixarmos o reino de Deus por último. E aí a pessoa fica preocupada. Quantas pessoas já ligaram aqui, ou que você conhece, diz, não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Não vou para a igreja porque eu trabalho muito. Eu não vou para a igreja porque eu tenho um comércio que fica aberto de domingo a domingo. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar final de semana, eu tenho um objetivo para alcançar. Ei, Satanás está tentando atrair a sua atenção para as coisas desse mundo, para você deixar o reino de Deus em segundo plano na sua vida. Eu não consigo ver um cristão que trabalha de domingo a domingo e não tem tempo para a igreja, ele está feliz com isso. Tem muitos que estão felizes, mas eu não consigo aceitar essas coisas.
Eu não consigo ver uma pessoa que se diz servo de Deus, conhecedor da palavra, que quer trabalhar de domingo a domingo, feriado, e não tem tempo para ir à casa do Senhor, não tem tempo para viver o seu chamado, não tem tempo para a obra de Deus. Eu não consigo ver um servo do Senhor com um comércio, que ele não tem tempo de fazer a vontade do Senhor. Com certeza isso não é uma bênção para a sua vida. Com certeza isso não é uma bênção para a sua vida. Eu digo isso sem medo de errar. Jesus falou no verso 34, sobre onde o nosso coração deve estar. Onde o nosso coração deve estar. Nós já lemos o verso 34. Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso coração está naquilo que mais valorizamos. Presta atenção. O nosso coração está naquilo que nós mais valorizamos. Se estivermos focados nas coisas do mundo, nas coisas que o mundo pode nos proporcionar, o nosso coração estará fechado para as riquezas espirituais. Porém, se voltarmos a nossa atenção para o céu, Deus nos recompensará com a sua glória eterna. Aonde está o seu coração? Quantos relacionamentos construídos à base de interesse? Às vezes nem existe amor verdadeiro. E a gente cansa de ver muito isso na TV, não é? Na vida dos famosos. Mulheres novinhas com homens já avançados em idade. Onde é que está o amor? A gente sabe que não existe. É só um amor interesseiro. Como dizia uma amiga, é amor real. Real mesmo, de real. É amor real, não é amor verdadeiro. É amor real. Real. Quantos real você tem aí na conta bancária? Isso aqui vai me fazer te amar. E eu não posso olhar só para o mundo, não. Eu tenho que olhar para dentro da casa do Senhor. Eu já vi muitas viúvas casando por causa de uma aposentadoria do viúvo que ela queria se casar. Não é? Eu já vi muitas mulheres se submetendo a situações estreitas, extremamente difíceis. Por quê? Por causa da vida boa que o marido lhe oferece. Como já vi também, infelizmente, na igreja, homens se juntarem a mulheres por causa da vida regalada que elas podiam oferecer. Porque era concursada, porque tinha um emprego bom, porque tem um salário razoável. Não é um amor construído em cima de um amor, não é um relacionamento construído em cima de um amor verdadeiro, é um relacionamento construído em cima de interesses. E esses relacionamentos não dão certo, se acabam. E quantos relacionamentos que se acabam porque o marido não pode mais proporcionar a vida boa que a mulher tinha antes, que oferecia para a família antes? Quantos relacionamentos se acabam porque o marido está desempregado, porque a esposa está desempregada? O que é isso senão um coração voltado para as coisas dessa terra? E eu quero te perguntar, onde está o seu coração? Acumule tesouros, aonde a traça e a ferrugem não possam corromper. Acumule tesouros no céu. O seu coração tem que estar em Deus, o seu coração tem que estar em Jesus, o seu coração tem que estar nas coisas lá de cima. Paulo diz que a gente deve pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Tem gente se afligindo, perdendo noites de sono, porque o coração está nas coisas aqui dessa terra. Olhe para o alto. O Senhor cuida dos lírios dos campos, cuida dos corvos, dos pássaros. Quem dirá de você? Não tem por que você afligir o seu coração. Então aprenda a guardar o seu coração. Em outra passagem, Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem era Mamon? Era o Deus do dinheiro, o símbolo da riqueza.
Não se pode servir a Deus com o coração voltado para mamon. Não se pode servir a Deus com o coração voltado às coisas desta vida. Não se pode. Que o seu coração esteja em Deus. Que possamos guardar o nosso coração da avareza, do desejo desenfreado pelas coisas materiais. Se o seu coração estiver em Deus, o reino dos céus vai estar em primeiro lugar e as coisas materiais, você nem precisa se preocupar, que Deus acrescenta bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes em sua vida. Se o seu coração estiver em Jesus, são as bênçãos que vão correr atrás de você. Madrugada